Seguimos com a nossa programação agora, ainda mais inspirados para discutir as novas perspectivas para o agro no Brasil e no mundo. Quando falamos sobre a redução dos impactos ambientais aliada aos bons resultados no setor, estamos também falando sobre pesquisa, tecnologia e inovação. O nosso próximo painel vai ampliar esse olhar ao tratar da ciência por trás da agricultura regenerativa e da saúde do solo. Para moderar esse momento, vamos contar com a participação do presidente do Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental, Vinícius Biagi. E completam esse debate os especialistas convidados. A engenheira agrônoma fundadora do GAPES, Grupo Associado de Pesquisa do Sudoeste Goiano, e associada do GAAS, Grupo Associado de Agricultura Sustentável, Marion Compier. O CEO e cofundador da Blink Bioscience, Eric Sigerer. O cofundador da Rayar Orgânicos, Luiz Barbieri. E o biólogo, ambientalista, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco. No comando do Palco Raízes, Vinícius Biagi. Boa tarde a todos. Todos me ouvindo? Então, pessoal, é uma honra poder estar aqui facilitando esse encontro épico de 3 produtores rurais, um produtor industrial. Então, Marion, Eric, Luiz, João, bem-vindos. Eu vou procurar ser bem breve para a gente ganhar tempo, que o assunto principal está com os nossos convidados. Então, Luiz, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Vinícius. Prazer estar com a Marion, com o Eric, secretário. Prazer poder contar um pouco do que a gente está fazendo. Eu vou começar falando aqui do que eu acho que é o mais importante da nossa conversa, né? Que a vida, o segredo da vida é o solo, porque do solo dependem as plantas, a água, o clima, a nossa vida, e tudo está interligado, né? Eu acho que isso tem que estar todo dia, ao tomar café da manhã, a gente lembrar da nossa grande inspiração da Ana Primavera. E a gente, eu vou contar um pouco aqui da Rayar Orgânicos e um pouco a gente está fazendo na direção dessa transformação da agricultura. A gente é uma empresa especialista em proteínas orgânicas, com a missão de tentar tornar o orgânico possível, começando pelos ovos. A gente começou essa nossa caminhada porque a gente estava enxergando 3 grandes transformações acontecendo no sistema alimentar. Uma delas vindo do consumidor, que é uma parte relevante dessa transformação, é um motor relevante, a gente fala que é um motor dianteiro da transição, e o consumidor cada vez mais preocupado com o que come e com o impacto do sistema alimentar no mundo, né? E a comida cada vez mais fazendo parte do pacote da saúde, né? A gente vê a relevância das nutricionistas no mundo hoje, né? E a saúde dentro do tema da alimentação, isso movendo o sistema alimentar. Depois, toda a questão da mudança na matriz agrícola. O que a gente começou a enxergar, e acho que a Marion vai falar bastante bem sobre isso, é que o modelo da Revolução Verde chegou no seu limite de eficácia. E a gente está vendo uma nova revolução acontecendo, que é uma nova forma de fazer, levando em conta a vida do solo, e isso vai na direção da agricultura orgânica, né? A gente enxerga todo produtor de grãos do Brasil hoje numa escala de 0 a 100 de orgânico. E por último, uma mudança do modelo de criação animal. O modelo intensivo de criação animal em gaiolas, com uso intensivo de antibiótico, na nossa visão, também chegou no limite do ponto de vista de eficiência.
Se você olhar, né, a quantidade de antibióticos que a gente dá para as galinhas hoje que estão no sistema de gaiola, é um negócio bastante preocupante, né? O antibiótico começa a ser um problema de saúde pública. Então foram esses 3 grandes movimentos que incentivaram ou despertaram na gente a vontade de começar essa empreitada. E aqui, né, o que é essa empreitada? O que são ovos orgânicos? Né? A pessoa fala, mas todo ovo não é orgânico? Né? Não, não é. Tem um ovo convencional, que é o ovo de gaiola, 95% do ovo do Brasil, que é feito com muito uso de antibiótico, ração de farinha animal, etc. E você tem no meio do caminho aí, o livre de gaiola e o caipira, que tem pouca regulação. E no outro extremo, o ovo caipira orgânico, que tem livre acesso ao pasto, come somente comida de origem vegetal e orgânica, não tem uso de antibióticos, só fitoterápicos, e é um processo auditado e certificado. Né? Aqui tem umas imagens para a gente entender e ver o que é o sistema. Né? Essas são as galinhas criadas na gaiola, 95% do ovo do Brasil. Esse é um sistema livre de gaiolas, mas ela continua vivendo dentro do galinheiro. E aqui é um sistema orgânico, caipira orgânico, onde a galinha dorme dentro de um galinheiro, mas tem livre acesso ao pasto. Então, o que a gente faz na Rayar? Né? A gente tem um trabalho da cadeia toda, desde a originação dos grãos, do fomento da originação dos grãos, até chegar à mesa do consumidor. Aqui é uma imagem da nossa propriedade em Avaré, há 3 anos atrás, e aqui é uma imagem dessa mesma unidade hoje. A gente é o maior produtor de ovo orgânico do Brasil, que ainda não significa muito, mas a gente está num ritmo importante de crescimento, com apoio muito grande do mercado consumidor. Então, essa é para ilustrar um pouco o que a gente está fazendo. A gente tem todo um modelo de originação de grãos que a gente se relaciona com essa transição da agricultura. E para fazer esse processo de transição da agricultura, a gente criou uma fundação que chama Fólio, que é uma organização que visa fomentar a criação desse novo ecossistema da agricultura. A gente entende que não é uma empresa só, não é uma organização só, que vai criar um novo modelo da agricultura. E a gente criou, então, essa fundação para co-criar o que a gente acredita ser um novo ambiente de produção dos sistemas agroalimentares, que me parece ser bastante urgente e importante, e a gente vai poder falar bastante hoje aqui. A gente tem uma visão, né, de que a gente está num processo de transição. Todo processo de transição é complexo, né? De uma velha agricultura, do modelo tradicional da Revolução Verde, para uma agricultura regenerativa orgânica. A gente entende que não necessariamente, né, a agricultura que nos trouxe até aqui, do modelo da Revolução Verde, é o que vai levar a gente daqui para frente. Não achamos que precisamos criticar o modelo que trouxe a gente até aqui, ele tem seus méritos, mas a gente acha que é importante repensar esse modelo para levar a gente daqui para frente, né? Especialmente nesse tempo de transições que a gente vive, transições energéticas, tecnológicas, alimentares, climáticas e culturais. E para nós esse novo sistema, ele, para ter a sua função de agricultura e saudável, ele precisa ter o produtor rural no centro. O produtor rural precisa ser o principal protagonista do sistema alimentar. A gente acredita que quanto mais protagonista for o produtor rural, mais saúde vai ter no sistema. E o que é essa nova agricultura que a gente acha, quais são os paradigmas dessa nova agricultura, né? É um paradigma onde a natureza deixa de ser, a agricultura deixa de ser uma indústria a céu aberto e a gente passa a ser a natureza como um ecossistema, né? E a gente não vai produzir para matar a fome do mundo, a gente vai regenerar para continuar produzindo, né? O produtor deixa de ser um usuário de tecnologia e passa a ser um guardião daquele lugar. Né? E a gente passa de uma lógica da morte, de trazer o agrotóxico, o inseticida, o fungicida, o herbicida, para uma lógica da vida, de trazer outras espécies, outras plantas, outros animais, outras vidas para gerir um ecossistema. Né? E muita gente nos coloca, não, mas a agricultura orgânica é do passado e não tem, e falta. Né? Então a gente gosta de fazer esse comparativo de tudo que tem e que a gente acha importante, né, que entrega no modelo da Revolução Verde, com o que a gente via na agricultura orgânica dos anos 2000 e o que a gente está vendo na agricultura regenerativa orgânica hoje, né? Porque a gente entende que a agricultura orgânica não é uma volta ao passado, mas assim o futuro da agricultura, né? Com muita tecnologia, e a gente vê que os gaps estão se fechando a cada ano. Cada ano tem mais tecnologia, a gente vai ouvir vários casos aqui. Talvez um dos gaps mais importantes hoje para fechar isso é o herbicida, né? Metade dos agrotóxicos usados no Brasil hoje são herbicidas, então é um tema não menor, né? E também a gente entende que o modelo da Revolução Verde precisa mudar porque, do ponto de vista econômico, ele já não é mais eficaz, né? Quando a gente primeiro plantou transgênicos no Brasil, há 20 anos atrás, a gente usava 0,5 litro de glifosato por hectare.
Hoje a gente está usando 5, 6, às vezes 7. Né? Então a gente precisa rever o modelo. E a gente entende que a revisão desse modelo, né, os gaps que faltam, a gente precisa ter um foco muito grande em outras variedades. Plantas de cobertura, plantas companheiras, plantas simbióticas. A gente precisa pensar em maquinário. A questão da mecanização que está envolvida ao design da agricultura. Muito da pesquisa agronômica hoje é baseada na fisiologia somente. A gente precisa repensar design e genética. E toda a parte de insumos biológicos que está aí na feira, nesse nosso encontro aqui, né, um monte de casos importantes, a indústria biológica brasileira sendo de ponta um exemplo para o mundo. Né? Eu acho que a agricultura brasileira está fazendo essa transição talvez mais rápido do que qualquer outro lugar do mundo, dado o protagonismo, né, dos produtores brasileiros. Aqui um exemplo do que a gente está fazendo nessa caminhada. A gente acredita que, por exemplo, para a retirada do herbicida, a gente precisa pensar num novo modelo de mecanização. Não é voltar para a mecanização do passado, mas é pensar uma nova forma de trazer mecânica para a gestão de plantas espontâneas no campo. A gente montou, esse é um exemplo claro do protagonismo do produtor rural. A gente se associou com 10 produtores rurais no sudoeste goiano para criar uma empresa de máquinas para eliminar o herbicida do sistema, pensando num sistema sempre verde, liderado de produtores rurais para produtores rurais. Né? Então, essa é uma das iniciativas apoiadas por nós, nessa direção de criar um novo ecossistema para a agricultura. Então, era isso que eu queria dividir com vocês. Aqui só mostrar um pouco nossos ovos, para quem estiver curioso. Aqui nós temos também tecnologia, o primeiro ovo pasteurizado orgânico do Brasil, gemas, claras e ovos inteiros. E aqui um ovinho para vocês verem a cara da Rayar. Cada ovo nosso tem a marca no ovo, para ninguém se confundir na geladeira. E a data de validade para a gente manter o produto sempre fresco, porque é importante para a gente pensar na saúde nossa e do sistema, é comer sempre coisas frescas e saudáveis. Obrigado a todos, obrigado Vinícius mais uma vez pelo convite, obrigado pela escuta. Excelente, excelente. Luiz Barbieri, parabéns. Parabéns, Luiz. Parabéns pela apresentação. Hoje de manhã a gente viu a apresentação do Leontino e muitos produtores aí dando exemplo. É bonito de ver, né, os empresários, né, empresas comprometidas, né, dessa maneira. Vou querer saber mais depois sobre a mecanização. Agora, pegando o gancho, vou chamar o Eric Ziegler, CEO da Blink Bioscience. Eu brinco que é uma multinacional brasileira no Paraguai e vai contar um pouco também sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo. Eric. Alô, me escutam? Obrigado, Vinícius. Queria agradecer também a organização, a oportunidade aqui de falar um pouco do nosso trabalho. Então eu vou falar sobre agricultura regenerativa e nutrição animal, né? A Blink Bioscience é uma empresa, uma indústria que produz aditivos para a nutrição animal, né? E para começar, eu vou contar um pouquinho da minha história, né, nessa jornada aí da fundação da Blink. Bom, eu comecei esse trabalho numa startup, né, e o início do desenvolvimento desses produtos aditivos passavam por fermentação de micro-organismos, né? E, bom, aí eu vou trazer algumas imagens aqui, não na tela, mas enfim, vou comentar um pouquinho, que me marcaram muito nessa trajetória, né? Então, quando eu comecei a estudar e me aprofundar, né, nessa questão de micro-organismos, eu fui me apaixonando, né? E vou citar aqui algo que me impactou bastante, né? Então, começando pela nossa constituição corporal, né? Não sei se todos sabem, mas 90% das nossas células, né, que estão dentro do nosso corpo são micro-organismos, né? Só 10% são células humanas. Aí começou esse meu despertar para o interesse mais aprofundado no tema. Um outro que também é muito marcante para mim, né, um experimento feito aí por pesquisadores, enfim, em ratinhos de laboratório, de transplante fecal, né? Então, nesse experimento, haviam 2 grupos de ratinhos, com comportamentos muito diferentes, né, entre um e outro. Existia, então, o comportamento de um grupinho que era super animado, né, saíam das casinhas, iam se alimentar, e um outro grupo
desanimado, que não se mexiam muito, não se exercitavam. E aí fizeram então o transplante, né, do material fecal de um grupo para outro grupo, trocaram, e o comportamento foi junto, né? Aqueles que eram animadinhos ficaram desanimados e os que eram desanimados ficaram animados, né? Isso foi muito marcante para mim, né? Tamanha é a influência da microbiota, né, do microbioma na vida, né? Então, eu queria trazer isso aqui para ilustrar, né, a importância desse mundo invisível, né? E aí, por que eu estou aqui agora? Vamos correlacionar com o solo, né? Bom, o solo, ele nada mais é do que o maior reservatório da biodiversidade microbiana na Terra, né, no planeta. Então, essa correlação ela é absoluta, né? E a troca que existe entre esses segmentos todos, né, a Terra, o animal, o ser humano, é muito intensa, né? Enfim, e, obviamente, a relação que existe entre o vegetal, né, entre o microbioma vegetal e do solo é um absurdo, né? A relação e a troca e os benefícios e a possibilidade que o microbioma permite, né, a vida. No fim é isso, né? Nós estamos aqui porque ele existe e trabalha simbioticamente com a gente. Bom, agora eu vou passar aqui por algumas imagens rápidas para aprofundar um pouquinho mais o que a gente faz, enfim, por que a gente está no mundo, né? Por que a Blink nasceu. Foi muito bom, né, a gente ter ouvido as palestras aqui. Então, será que esse realmente é um problema, né? 9 bilhões de pessoas aqui no mundo em 2050. Como é que a gente olha para isso, né? Se a gente fizer tudo direitinho, a gente mantém, né, o nosso planeta com essa exuberância, que inclui o ser humano, né, e a quantidade de seres humanos que está aqui. É possível fazer? Sim, é possível fazer. E como fazer, né? Do nosso lado da indústria aqui, o que a gente usa? A gente usa ciência, né? A gente usa o conhecimento, né? A busca do conhecimento, olhar a natureza e com ela, né, fazer as coisas acontecerem com muita criatividade, né? Que talvez seja o maior dos ativos aí do ser humano. Então a gente aplica o nosso conhecimento a serviço dessa saúde alimentar, né? Que certamente vai ser desafiadora, né, para esse tamanho de crescimento que a gente vai ter em breve. E sim, é possível fazer. E agora eu vou falar um pouco dos produtos, né? O que a gente faz, né? O que é na prática, né? Como é que a gente concretiza isso? Na Blink a gente usa insumos naturais, né? Processos, como eu comentei, né? Olhando a natureza e multiplicando isso a favor da vida. Então, eu estou falando, por exemplo, de prebióticos, né? O Luiz falou há pouco aqui das questões, né, dos antimicrobianos, dos antibióticos na produção dos animais, né, e da proteína animal. A gente está aqui justamente nessa busca, né? Estamos realizando, né? Está acontecendo. Então, por exemplo, um prebiótico que incluso atinge uma outra ponta, né? Eu estou falando aqui de derivados de levedura, né? Levedura que vem da onde? Vem da produção do álcool. A gente teve aqui diversos painéis falando sobre energia, né? O etanol usa a levedura como fonte, né, de metabolismo, enfim, para a produção do álcool. E o que se faz com essa levedura, né? Essa levedura, lá nos primórdios, ela era lançada na lavoura sem controle, né? Então você tem uma carga orgânica excessiva, né? Então as demandas bioquímicas aí de oxigênio se acaba poluindo. A gente retira essa levedura que para a gente vale ouro, né? Para o ser humano vale ouro, para os animais vale ouro. E olhando a natureza, a gente transforma a gente promove as quebras naturais, né, dessa parede celular, a gente extrai o núcleo, enfim, e utiliza aí para cada uma das aplicações, potencializando essa vida, né? Então, esse é um dos exemplos, os prebióticos. Minerais orgânicos. Como é que os minerais estão na natureza viva, né? Se não envoltos aí por camadas proteicas. O que a gente faz é justamente preparar esses minerais. Eu estou falando de zinco, de ferro, de cobalto, de magnésio, para torná-los mais biodisponíveis, né? Então o animal ele vai consumir
E esses minerais vão com muito mais facilidade entrar no organismo do animal. O que eu evito, por exemplo, né? Nos minerais inorgânicos, 70%, como ele não é biocompatível, ele vai para as fezes. Né? E aí vamos ligar de novo aqui com o solo. Vai para as fezes e vai para onde? Vai para o solo. Né? Em grandes quantidades, ele se torna tóxico. Né? Ele começa a se tornar tóxico. Então, como a gente controla tudo isso? Né? E os minerais orgânicos vêm nesse sentido. 99% é absorvido pelo animal. Isso é melhor eficiência. E agora eu vou para adsorvente de micotoxinas, né? Um outro tema seríssimo na saúde animal e humana. Né? Eu tenho um solo pobre, eu vou ter um vegetal pobre. Né? O que significa isso? Baixo em polifenóis, baixo em vitaminas, e vou precisar suplementar isso na alimentação dos animais. Né? E os nossos produtos fazem isso. Os vegetais ficam mais suscetíveis a micotoxinas, né? a ação de fungos maléficos, e os adsorventes sequestram essas micotoxinas, e além disso eu forneço esses antioxidantes e anti-inflamatórios para melhorar então a saúde do animal. Então essas são algumas aplicações que a gente coloca aqui, né, e que a ciência traz, através de bastante criatividade e muito trabalho, para promover essa saúde que volta para o solo. Né? Tive aqui um almoço com o presidente da Primato, Sabadin, falando justamente sobre isso. Eles estão preparando uma biofábrica usando, né, os dejetos dos suínos, né, com resultados incríveis. E aí, pegando o gancho aqui do Luiz, né, se eu forneço antibiótico, né, para uma alimentação do suíno, ele vai estar no solo e ele vai desajustar toda a minha vida do solo, né? Que é o tema, né? É por isso que estamos aqui. Então são alguns exemplos aqui para vocês, tá? Do que a biotecnologia pode fazer em prol desse sistema todo. E por fim, é isso, né? Por isso estamos aqui. Entendemos então que a saúde da vida no planeta é uma só, né? Tá bom? Obrigado, gente. Excelente, Eric, excelente, parabéns, bela apresentação. Então, vou chamar aqui Marion para contar um pouco da experiência dela, da prática dela. Marion. Estão me escutando, né? Então, pessoal, eu sou Marion, né? Eu vou contar um pouquinho do nosso trabalho na agricultura regenerativa. A gente começou, né? Essa minha história começou com a nossa família chegando no Brasil, com meu avô, em 1949. Eu vou pular essa parte aí. E aqui, a chegada dele, né, no Brasil. Ele veio da Holanda. E aí o grupo Compir começou quando meu pai veio da Holanda, em 68. E aí meu avô já plantava soja no Rio Grande do Sul. Foi um dos primeiros produtores de soja. E aí ele ensinou meu pai como fazer isso, né? Meu pai trabalhou no Rio Grande do Sul 12 anos, 14 anos, depois a gente foi para o Cerrado, lá para Uberlândia. Então a Fazenda Brasilândia começou lá também. E aí depois a gente foi para Montevidéu, nós hoje estamos em Montevidéu. E lá a gente está fazendo essa mudança, né, de uma agricultura que trouxe a gente até aqui para uma agricultura mais sustentável. Em 2000, a gente ajudou na fundação do GAPS. Então, são um grupo de produtores que bancam a pesquisa. Então, eles pagam para ter a pesquisa deles. E depois disso, a gente também entrou no grupo de compras. Então, a gente compra junto e a gente fica mais eficiente. A fazenda começou também com gado de leite confinado. E essa é a nossa base para nossa cama, para o nosso composto. A gente também faz agricultura de precisão. E em 2018, a gente conheceu o gás. E aí aqui fez toda a diferença para nós, porque a gente estava numa agricultura vendo que não tinha sustentabilidade. Como o Luiz disse, os químicos cada vez subindo mais as doses, a produção se estabilizando, e aquilo não tinha sustentabilidade financeira para seguir.
E o GAS trouxe essa ideia, são produtores que começam a pensar como produzir com menos químico de um jeito mais sustentável. E aí um produtor ajudando o outro. Então, a nossa virada, a nossa entrada na agricultura regenerativa começa aqui. A gente faz o nosso composto, né, com a cama do gado, então a gente não usa adubo químico mais, a gente só usa pontualmente quando precisa, né, um KCl quando precisa e a ureia no milho. E a gente então faz o nosso composto, até nós estamos nesse momento da compostagem agora. E aí em agosto a gente espalha no campo, 3 toneladas por hectare, então esse é nosso composto, nosso adubo. Em 2020 a gente conheceu o sistema Soil Food Web da Elaine Igman, que ela mostra a importância da vida do solo. É uma pesquisadora dos Estados Unidos e ela ensina isso para a gente. E aí a gente chamou um consultor que fez o curso com ela, conhecia como fazer e ele nos orientou. E aqui nós estamos agora, já mudamos o processo, fomos melhorando a parte prática, né? E aqui nós estamos fazendo então esse composto. Essa foi feita há um mês atrás. Vou voltar aqui. Qual que é a ideia? A gente vai na mata, pega uma isca de serrapilheira da mata, são alguns baldes, e a gente coloca essa vida junto com a maravalha, com o capiaçu, com o esterco, e ali faz a compostagem. E a vida se multiplica, né? E aqui é esse composto, depois que a biologia já se multiplicou nesse composto. E aí a gente faz do composto, Soil Food Web, a gente faz o extrato de composto, que leva 30 minutos para a gente extrair, e faz também o chá de composto. E o extrato eu coloco sobre o solo, e o chá a gente coloca sobre as plantas. E aí eu estou devolvendo a biologia, né, a comunidade da mata, estou devolvendo para as lavouras. A gente também faz o uso da homeopatia nas lavouras. A gente faz o milho, no milho porque a gente planta soja e milho. E no milho a gente consorcia com plantas de cobertura para aumentar a diversidade de raízes e aumentar a biologia. E a gente leva então essa raiz mais profundo e tem essa diversidade essa reciclagem e essa vida mais pungente. Aí, 2021, um desafio novo, plantar numa área com muita areia. Essas áreas têm só 10% de argila e esse é o nosso desafio. Levar a agricultura para uma área que era de pasto degradado. Também a gente faz nossos isolados, né? Começamos de um jeito bem simples, com tambores, e depois montamos uma biofábrica. E esse é o projeto Regenera Cerrado, que o Alice Paulinelli, antes dele falecer, ele fez essa ponte. Ele disse que o agricultor brasileiro tem a missão de fazer o terceiro salto e levar essa agricultura regenerativa para o mundo. E ele ligou então esses produtores com os pesquisadores e formou esse projeto que chama Regenera Cerrado. 2 anos de pesquisa, agora esse ano eles vão compilar os dados para daí divulgar. A gente também usa telemetria nas máquinas e esse é nosso último conhecimento que a gente colocou em prática. Tudo a gente vai fazendo cursos, né, buscando profissionais que sabem. O TMT é um biofermentado que a gente também pega a serrapilheira da mata, a terra do bambu, né, o nosso composto, e a gente multiplica essa biologia dentro dessa piscina. Coloca o alimento, né, e faz essa biologia multiplicar. A gente leva ela para as lagoas da pecuária e aí a lagoa vira um grande biofertilizante. A MUVE é uma associação, uma biofábrica de fungos, onde a gente multiplica fungos, que são produtores que montaram essa biofábrica. Os produtores do GAP estão multiplicando fungos para substituir produtos químicos.
as armadilhas de mariposa. Então, a gente coloca essa armadilha, captura uma mariposa. Uma mariposa, ela deixa de colocar 500 ovos de lagarta. E aí eu posso estar controlando essas lagartas desse jeito, diminuindo a população. E nessa armadilha a gente tem mais de 2.000 mariposas. Então, um jeito simples, prático, né? E a gente também usa o chamariz, que em cada 200 metros a gente coloca uma isca com um inseticida para atrair as mariposas que ficaram soltas. Agora, essa é uma outra técnica antiga, muito antiga, a cauda bordaleza, né? A gente está voltando para o passado. A gente está aprendendo com as técnicas, estamos retomando as técnicas do passado. A cauda bordaleza vem substituindo o fungicida. Na nossa região, eles usam 4 aplicações de fungicida, e a gente pode substituir pela cauda bordaleza, que é um produto muito mais natural, assim, muito mais tranquilo e muito mais barato também. E por último, a agricultura irrigada. E o Brasil tem um potencial enorme para irrigação, não precisa abrir e desmatar. Se trabalhar nas terras, já nos pastos degradados, usar a irrigação, a gente consegue produzir muito alimento para o mundo sem o desmatamento. E aqui, então, meu muito obrigado. Obrigado. Parabéns, Marion. Muito legal, muito emocionante, eu diria, de ver uma mulher assim à frente, né, de um projeto como esse. Parabenizar também o Grupo do Gás, né? E todos os envolvidos aí, seus parceiros em tantas coligações aí, né, que vem fazendo a diferença. Então, sou suspeito para falar parabéns. E aproveitando então para convidar nosso convidado especial, João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, para colaborar conosco aqui nesse painel maravilhoso. Boa tarde a todas e todos, meus queridos companheiros aqui de painel. A vida é cheia de acasos, né? O Plínio Nastari, que é o fundador e diretor da Tagro, que faz esse evento, me ligou e insistiu muito, gostaria que eu participasse desse mega evento que ele organizou. E aí eu tinha problema de agenda, e vendo a agenda, ele falou, olha, tem um painel que eu acho que dá para você vir, que é esse painel de agricultura regenerativa, né? E eu falei, pô, ótimo, eu vou em qualquer um deles, porque eu acho fundamental mostrar claramente a relação direta, harmônica, positiva entre a área ambiental e a área da produção agropecuária no Brasil. E aí eu vim, e incrível, porque realmente não podia ser um painel mais bacana. Tanto porque eu me sinto absolutamente em casa com todos aqui, com tudo que foi dito, seja porque eu aprendi uma série de coisas que eu vou ter oportunidade, inclusive, de utilizar, porque eu, além de estar no Ministério do Meio Ambiente, eu sou biólogo, eu também sou produtor rural, produzo café orgânico aqui na região da Mantiqueira. Então, e vou sempre nessa mesma linha. Agora, o que eu queria destacar aqui é que se falou aqui do solo, da vida do solo. Todos aqui falaram dessa relação fundamental e da necessidade da preservação e manutenção da biodiversidade do solo. A Revolução Verde, como foi dito aqui, foi super importante, permitiu tirar milhões, bilhões de pessoas da fome, permitiu solucionar questões gravíssimas de falta de proteína para largas parcelas da população. Portanto, a Revolução Verde, de fato, trouxe muitos avanços, mas, na realidade, se a gente pensar bem, a ideia básica da agricultura com uso intensivo de produtos químicos, de adubos químicos, de inseticidas, de herbicidas, ela pensa o solo como um suporte apenas, né? Como se a terra fosse apenas um local onde a raiz vai se apoiar para a planta ficar de pé. E ignora que, na realidade,
no solo tem uma vida tão importante quanto a vida que está sobre ele. E, na realidade, a vida que está sobre ele depende da vida que está no solo. E essa percepção não é algo de ambientalistas, não é algo de pesquisadores que não pensam na realidade. Essa percepção, ela se origina no entendimento de que a manutenção da vida no solo é vital para garantir e aumentar a produtividade, para melhorar a produção, para intensificar a produção. E essa percepção cada vez mais é entendida por quem produz, pelos produtores rurais. Então cresce rapidamente no Brasil essa percepção. E essa questão que eu queria adicionar aqui é a percepção também do conjunto da paisagem. A agricultura não pode ser, e não é mais, e não deve continuar a ser vista como um elemento estranho na paisagem natural. A agricultura, ela tem que estar integrada na paisagem natural. Então, esse exemplo de que você coleta no solo da floresta, na serrapilheira, mistura no seu composto e aquilo explode em termos de diversidade de micro-organismos que vão trabalhar na decomposição da matéria orgânica, tornando ela disponível para as plantas. Depois você acrescenta no solo, enriquece o solo e recupera a capacidade do solo de tornar os nutrientes disponíveis para as plantas. Então, é uma relação que diz respeito à ecologia do solo e à ecologia da paisagem. Porque a manutenção da floresta não é algo que apenas é um entrave à expansão da agricultura. A manutenção da floresta é um ativo para a agricultura, é um ativo para a produção de proteína animal. Então, essa concepção, ela está se traduzindo, inclusive, nas políticas públicas que o governo federal está implementando. Eu poderia dizer para vocês, alguns talvez não acreditem, mas um dos ministérios que hoje mantém maior relação conosco é exatamente o Ministério da Agricultura e Pecuária. Porque existe uma percepção clara de que essa associação entre o uso sustentável, a sustentabilidade, a conservação e a produção são absolutamente inseparáveis. Lançamos, inclusive, falando aqui da recuperação de áreas degradadas. Olha, o Brasil possui 160 milhões de hectares de pastagem. Desses, segundo a Embrapa, que é um órgão do Ministério da Agricultura, 35 milhões de hectares estão em situação de degradação severa. São improdutivos. Improdutivos para quem? Para o meio ambiente? Não. Eles são improdutivos para os produtores. Eles estão fora da economia. Não estão gerando resultado econômico para o nosso agronegócio. Então, nós lançamos, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária, um plano super ambicioso de recuperação de pastagens degradadas, com o intuito de permitir que essas áreas caminhem em 3 direções. Aquelas que tiverem a maior aptidão agrícola, que sejam incorporadas à produção agrícola. Aquelas que têm maior aptidão para a produção de pastagens de grande qualidade, vão para a pastagem. E aquelas que têm, por razões de relevo, por razões de especificidades ecológicas, por razões de fatores de interligação e criação de corredores biológicos, vão para a agrofloresta. Então é um programa muito grande que pretende, em 10 anos, estimular com recursos, tecnologia, com a inclusão de produtores nesse processo, para que 35 milhões de hectares de áreas totalmente inutilizadas hoje entrem no sistema produtivo do ponto de vista econômico e ambiental. Olha só, se nós fizermos isso, nós vamos reduzir tremendamente a pressão pela abertura de novas áreas. Porque, na realidade, no passado, né, nossos avós faziam isso. O meu avô não. Eu virei ambientalista por causa do meu avô. Mas os nossos avós, em geral, o que eles faziam? Eles derrubavam a floresta e plantavam na área. Por que eles faziam isso? Porque eles tinham uma vontade louca de derrubar a floresta? Não. Porque no mato onde estava, na terra onde estava a floresta, era a terra mais produtiva.
Então você tirava a floresta e plantava o café, por exemplo. Nossa Mata Atlântica toda foi devastada em grande parte nesse movimento. Olha aí o Vale do Paraíba hoje, que é uma região com muitos problemas, né, de solos muito pouco férteis em função dessa atividade. Ora, essa percepção de que a floresta é vital na paisagem, com a produção agropecuária, com a recuperação de áreas degradadas, aumentando e intensificando a produtividade, cada vez mais incorporando tecnologias de baixo impacto, tecnologias de redução de emissões. Olha, a nossa agricultura pode ser uma agricultura carbono neutro, se ela incorporar as técnicas de plantio direto, se ela mantiver as técnicas de aumento de produtividade, nós podemos avançar rapidamente. Hoje a nossa agricultura, a nossa agropecuária, responde por quase 30%, entre 25% das emissões de gás de efeito estufa. E nós podemos diminuir muito com a melhoria das técnicas agropecuárias. Portanto, eu estou super feliz de estar nesse painel, porque a agricultura regenerativa não é uma piração de alguns malucos. A agricultura regenerativa está no coração do próprio governo hoje, na própria Embrapa, na própria Ministério da Agricultura, numa articulação do governo federal, com programas e investimentos, inclusive no Plano Safra. O Plano Safra já incluiu um incentivo, uma redução de juros de 0,5% no juro, é o começo, nós queremos avançar, mas já tem redução de 0,5% de juro para aquele produtor que comprovar que está usando bioinsumos, que está usando plantio direto, ou seja, que está avançando nessa nova agricultura, que ela é mais produtiva, mais rentável, vai melhorar a renda no campo e vai melhorar a qualidade ambiental do Brasil. Então, estamos juntos, maravilha, estou super feliz de estar aqui, parabéns para vocês todos. E eu acho que nós temos uma grande oportunidade pela frente para o Brasil e para ser um exemplo, inclusive, no mundo todo. Obrigado. Parabéns, João, parabéns. Eu estava aqui delirando com a torcida aqui, vendo você falar. Quase pedi para a galera fazer um olo aqui, porque foram palavras sábias e que eu concordo 100%. Quase começar aqui a minha apresentação sobre agrofloresta, em áreas degradadas, vizinhas principalmente as vizinhas de parques nacionais, vizinhas de áreas de conservação, que a gente sabe a dificuldade, né, que a nossa sociedade tem, que o governo tem para manter, e quanto que a agricultura pode ser oportuna, desde que seja, né, primeiramente incentivada, porque a gente precisa de fato desse apoio, né? Então ouvir que o governo tá ligado nisso nos traz segurança e esperança, né? Porque a esperança é a última que morre. Então a gente está aqui e eu queria trocar umas figurinhas então, pedir para o Luiz então, que já está um tempo sem falar, contar um pouco para nós dessa coisa da mecanização, como que a gente pode avançar então. Eu espero que esse painel seja um painel que entre para a história, que sirva já de fórum, que já sirva de recomendação, inclusive, né? Para que a gente possa dar encaminhamento, inclusive. Então, Luiz, você tem alguma coisa assim prática para contar para a gente? Sim, obrigado, Vinícius. Eu acho que, né, hoje metade dos agrotóxicos que a gente usa no Brasil são inseticidas e fungicidas e a outra metade são herbicidas. Para os inseticidas e fungicidas, a indústria de biológicos no Brasil está crescendo muito, né? E tem soluções que dão segurança para o produtor deixar de usar a química e usar a biologia, né? Essa indústria enfrenta vários desafios de capital de giro, porque ela cresce mais rápido do que o sistema consegue financiar ela. A gente, inclusive, como Fólio, está apoiando uma iniciativa da Thrive, que é uma fintech brasileira muito importante para financiar essa indústria de bioinsumos. E a outra metade dos herbicidas não tem nada, né? Tem algumas pesquisas começando, mas a gente acredita que está na camada do design e da genética. E por isso que a gente criou essa empresa de máquinas, com foco para tirar o herbicida, uma empresa formada por produtores rurais. Então convido os produtores rurais aqui presentes, que tenham interesse em se somar nessa caminhada, porque a nossa ideia é que seja uma iniciativa financiada por produtores rurais, principalmente no modelo de integração lavoura-pecuária, porque é um modelo muito eficiente. A lavoura-pecuária do Brasil é um modelo muito eficiente de produção de alimento e proteína, só que a gente no fim planta todo ano o capim, todo ano mata o capim, né? E a pastagem é um perene.
Então a gente vai lá, gasta 500, 600 reais por hectare, planta o capim, depois mata ele com mais 300, 500 reais por hectare de herbicida para plantar soja em cima. E a gente criou essa iniciativa pensando, bom, não precisa matar o capim, deixar ele lá pode ser melhor para o bolso e é melhor para a natureza. Né, a gente tem uma professora parceira nossa da Universidade Federal de Goiânia, a Virgínia, que é uma estudiosa dos efeitos do herbicida nas plantas. E o herbicida na planta é como se fosse uma quimioterapia, entendeu? Ele dá um tapa na planta e ela gasta uma energia louca para se restabelecer. Então a gente está imaginando que ao tirar o herbicida do sistema, a gente vai ter um ganho, além de reduzir custo, um mega ganho de produtividade. Então convido a todos que tenham interesse aí de participar desse nosso grupo, porque eu acho que tem um caminho importante para o foco no herbicida. Muito legal, Luiz, muito legal. E Eric, a respeito da Blink, da biotecnologia, para mim assim é muita inovação, né? Como é que o Luiz falou da produção da proteína animal, Marion, né, do cultivo, né, de fato, assim. Então, como é que você vê aí a Blink nesse cenário futuro, a importância da biotecnologia, né, da química, quando as plantas, né, elas existiam no mar, na água, né? Então, quando ela foi pular quando a onda empurrou a alga para a costa, o fungo falou para ela: ó, eu sou um engenheiro químico. Você dá o seu açúcar aí que eu já... Então a raiz começou assim, né? Você falou do suporte do solo, né? Solo é vida, né? Né? Então a formação a primeira raiz se formou assim. Eu ouvi essa história, eu achei legal compartilhar com vocês. Então, assim, qual que no caso, a Blink que traz essa disponibilidade já para alimentação animal, né, no caso? Sim, então, obrigado, Vinícius, pela pergunta. Então, justamente, né, a gente com a ciência, né, com a biotecnologia, e olhando, né, como eu comentei, para a natureza, a gente potencializa isso, né? A gente entende como ela funciona, trabalha em cima disso e potencializa. Por exemplo, voltando a falar da questão dos antibióticos, né? Então, quando eu disponibilizo ali ferramentas, né, advindas, por exemplo, dos derivados de levedura, que vão trabalhar a saúde intestinal, né, que vão trabalhar a imunomodulação, né, eu estou trabalhando em prol da produtividade, né, porque o animal saudável, ele vai converter melhor, né, a soja e o milho, né, do qual ele está se alimentando, em proteína. Então, a gente otimiza todos os processos, a gente, enfim, traz mais produtividade, evita os antibióticos, como eu comentei anteriormente, né? E que precisamos olhar para isso, né? Porque, de fato, está tudo interligado, né? Quando a gente fala que a vida, né, e a saúde no planeta é uma só, não tem como. É inevitável, é isso. Sobretudo sob o ponto de vista microscópico, né? Então, eu acho que essa é a contribuição que a gente traz aqui para esse ecossistema. Magnífico, magnífico. Eu fui alertado aqui para a produção que o nosso tempo tá findando. O que me resta fazer, eu acho que é agradecer, né? João, você quer deixar alguma recomendação? Alguma palavra final? Não, acho que é isso que a gente tem que insistir. Não há incompatibilidade entre produção no campo e conservação. E nós tem como mostrar isso, tem como provar. Acho que esse painel e outros aqui estão mostrando isso. Nós precisamos acabar com essa coisa ridícula de ficar opondo ambientalista e produtor rural, ruralista e ambientalista. Essa história toda que vem ao longo do tempo, temos que encerrar com isso e arregaçar as mangas, trabalhar junto, porque o Brasil precisa do agronegócio, ele é fundamental, e o Brasil precisa da natureza, porque ela também é fundamental, portanto, o nosso desafio construir isso juntos. Eu acho que aqui tem vários exemplos de que é possível e que vale a pena, né? Obrigado, João. Obrigado. E Marion, acho que só nos resta agradecer e dar todo o suporte. Nós estamos trabalhando contigo. Palavras do senhor secretário, Luiz, Eric. Conte conosco e esperamos, quiser falar, dar uma última palavra, convidar o pessoal para visitar o Goiás. Então, eu convido vocês a procurarem o GAS, o Grupo Associado de Agricultura Sustentável, porque quem tem interesse em fazer essa agricultura melhor vai encontrar lá o como fazer. Um abraço. Obrigado. Pessoal, obrigado a todos. Foi ótimo.